Bom dia, pessoal. Tudo bem? Espero que estejam todos bem. Hoje nós estamos aqui com o Humberto Sartini, gerente executivo de engenharia e TI da Liga, para bater papo em mais um webinar aqui da TrueWork. Humberto, bom dia, obrigado por você ter topado bater esse papo conosco e falar para a gente um pouquinho de como tem sido a realidade da IA dentro da Liga, até como falávamos um pouco antes aqui, né? O hype versus a prática real. Isso eu tenho certeza que vai ser um papo bem bacana. Já quero, de antemão, agradecer a todo mundo aqui que já está entrando aqui na nossa transmissão. Os que vão assistir depois, seja no nosso canal aqui da TrueWork no YouTube, seja no nosso Instagram, no nosso LinkedIn. Se você está participando ao vivo, você pode mandar perguntas, pode interagir com a gente vai respondendo aqui ao longo do bate-papo. A ideia é que a gente possa conversar aí com todo mundo que participar. Humberto, palavra contigo, por favor, se apresente e o show é teu, meu amigo. Vamos lá. Bom dia a todos. Então, primeiro, agradeço o convite, né? Até mesmo quando eu recebi o convite para falar sobre IA no dia a dia dos negócios de telecom, pensei em apresentar ferramentas, modelos de linguagem ou até mesmo alguns agentes inteligentes, né? Mas eu percebi que isso seria apenas uma parte da história quando a gente fala de IA. Então, até mesmo antes de ter uma IA eficiente, né, para que tenha uma empresa preparada para utilizar, eu entendo que a gente tem que ter uma preparação, né, que vai passar por dados, governança, automação, cultura e pessoas. E é justamente essa jornada que eu quero compartilhar com vocês hoje, mostrando não uma questão de conceitos de IA, mas o que nós estamos hoje vivendo, né, essa transformação na Liga. É uma transformação que já vem ocorrendo há algum tempo aqui na Liga, e no final, um objetivo muito importante que nós temos que ter aqui é como que uma operadora de telecom pode transformar o seu negócio utilizando inteligência artificial. Então, a ideia é hoje falarmos um pouco sobre isso, né? Maravilha. Até complementando um pouco, né, quem sou eu, né? Então, me chamo Humberto Sartini. Atualmente, eu estou como gerente executivo de engenharia e TI da Liga Telecom, né? Já possuo mais de 25 anos de experiência em telecom e TI, passei por provedores, operadoras, já tive empresa também de consultoria, participei de várias etapas, né, deste mercado de telecom, tive a oportunidade de participar e aprender muito neste cenário, né, que são 25 anos aí de aprendizado diário e contínuo. Pô, começou a trabalhar com 10 anos de idade, então, Humberto? Mais ou menos, acho que um pouquinho antes até. Muito legal. É isso aí. Eu sou formado em bacharel em informática e eu tenho também especialização em administração pública, gestão de cidades inteligentes, gestão de projetos e liderança e desenvolvimento de equipes, né? Que muito que eu falo, né, na questão de sempre estar atrás de busca de conhecimento, eu acabo exercendo também, né? Então, eu entendo que a cada tempos em tempos a gente sempre tem que estar atualizado, né? E como área core de atuação, eu falo muito em questão de que eu atuo em parte de engenharia de telecom, arquitetura de rede, estratégias em TI, transformação digital e cidades inteligentes, né? Então, esse é um mix apresentando quem eu sou aqui, né? Maravilha. E aí, falando um pouco sobre Liga, né? Então, quem é a Liga? Caso alguém não tenha, às vezes, uma visão completa da Liga. Então, hoje, nós somos a única operadora que está presente nos 399 municípios do Paraná. Além disso, temos operações também no estado de São Paulo e operação em Santa Catarina, né? Somos mais de 700 colaboradores, temos mais de 50 mil quilômetros de infraestrutura de redes, né? Então, quando a gente fala isso, questão de cabos óticos, passando pelo Paraná inteiro, mais de 380 mil clientes. Nós somos pioneira na popularização da banda larga por fibra ótica no Brasil. Aí, talvez as pessoas possam falar, mas a Liga é uma empresa relativamente nova. Na verdade, não, né? A Liga ela veio da Copel Telecom, que acabou sendo popularizou a banda larga, né? E nós também somos líder hoje em IP dedicado, mais de 51% do mercado aqui no Paraná. Quando a gente fala em IP dedicado, nós estamos falando muito do mercado B2B, né?
E nós temos nossa sede que fica aqui em Curitiba, que é de onde estou falando com todos aqui no momento. E nós temos ainda um pouco de liga, né? Nós somos muito fortes no mercado B2B, então hoje é uma referência, né? Não só no Paraná. Então, mais de 60% das maiores empresas são atendidas pela liga, com um leque muito grande de opções ali. Então, não é só conectividade, nós temos conectividades e vários outros serviços. E, além disso, nós temos uma atuação muito forte em prefeituras. Então, nós estamos falando de 399, então 126 prefeituras acabam utilizando a liga, né, em alguma gama desses serviços. E também nós temos um projeto muito forte, que ele foi reconhecido também, né, já teve possibilidade de participar de algumas premiações, que são as conectividades, né, nas escolas estaduais. Então, hoje, mais de 85% das escolas estaduais, elas acabam sendo atendidas pela liga. Acho que quando a gente fala escolas estaduais, às vezes as pessoas têm uma visão só de cidade, mas o Paraná é um estado muito grande, né? Então nós temos localidades rurais, temos em regiões indígenas, quilombolas, então tem alguns desafios para esses atendimentos, né? Legal. E além disso, também não adianta, né, termos somente serviços, redes, mas a gente tem que ter uma operação muito robusta. Então, hoje nós temos uma área que a gente chama de Centro de Gestão de Rede, que acaba sendo integrada por duas sub-áreas, né? O NOC, que é o nosso Network Operation Center, né? Então, que é aquela área que sempre está 24/7, sendo a nossa visão de rede, né? Enxergando como está operando a nossa rede, e também o suporte especializado, né? Que quando a gente detecta alguma situação, o NOC já faz essa primeira ação, né? Muitos dos problemas dos incidentes já são resolvidos, e quando tem alguma outra necessidade, a gente acaba trabalhando junto com suporte especializado para garantir isso, né? E hoje nós temos mais de 300 profissionais dedicados à operação da rede. Tá? Então, quando a gente fala operação de rede, pode ser nossos técnicos em campo, tanto o time de NOC, ou algumas outras áreas, né, que acabam tendo uma dedicação full-time nessa operação da rede, que é para garantir toda essa infraestrutura que a gente acaba provendo para todo o Estado, né? Legal. Agora que nós já falamos um pouco da Liga, vem um assunto, né? Por que IA agora? Então, a gente sabe que IA é um cenário que ele começou a ganhar muito espaço, né? Aproximadamente no ano de 2022, quando o ChatGPT ele acabou se tornando uma forma mais pública, né? Mas é importante também a gente lembrar que nós já tivemos 3 grandes ondas de tecnologia. Então, a primeira é a internet. Então, quando a gente fala de internet, obviamente aqui que as pessoas são muito novas que estão aqui nesta live. Isso. Então, no ano de 94, se eu não me engano, teve a privatização do sistema Telebrás. Não, que era aquela história que as pessoas viviam de locação de linha telefônica fixa, tinha ações, todo aquele processo. Então, em 94 foi privatizado esse sistema e começou a ter um boom de internet no Brasil, né? E no Brasil, entre 95 e 96, é que a internet se tornou comercial. Então, que era o acesso de escada. Então, que as pessoas ali, era muito comum se conectar meia-noite 1 até às 5h59 para pagar um pulso só. Então, o pessoal que não é tão novo deve lembrar disso, né? E hoje a gente já fala de velocidades aí superiores a 1 GB para fazer o atendimento residencial. Perfeito. Eu recordo, mas é porque me contaram, tá? Não foi porque eu vivi, eu sou dessa turma mais nova, quando a gente teve as primeiras conexões ADSL aqui em Curitiba, final dos anos 90, e que era uma velocidade absurda, de 128 kps. E dava para fazer milagre, né, com isso. Fazíamos muito milagre com isso, mas é um salto, como você falou, de uma onda que de um exemplo simples de conexão com a internet que já revolucionava, né? Exato. Não sei se todo mundo tem saudade do chiadinho da conexão de escada, né? Hoje em dia não dá mais, acho que é só mais uma memória afetiva. Depois, uma outra grande onda que nós tivemos foi a questão do cloud, né? Então, quando a gente fala de cloud, nós estamos falando aí no ano de 2006, que a AWS lançou o produto dela, depois Google e Microsoft, entre 2006 e 2010,
que também foi uma terceira onda. E agora nós estamos falando de inteligência artificial, e aí lembrando que inteligência artificial ele é um assunto da década de 50, 60, que já foi se conversado, mas quando a gente vê historicamente, ele é um assunto que ele acaba se perdendo um pouco no tempo, e ele retorna por volta de 2017, quando a Google lança uma ferramenta chamada Google Transformer. Tá? Essa ferramenta ela acabou servindo muito para o buscador, mas hoje ela trabalha como base para várias ferramentas de inteligência artificial, né? E, obviamente, em 2022 tivemos o ChatGPT. E o que é importante é que cada onda tecnológica ela mudou a forma como as empresas competem. E a IA agora ela vai mudar como elas decidem, mas num conceito que nós trabalhamos aqui, uma IA sem dados ela é apenas um chatbot, tá? Então é só uma ferramenta de interação. E aí o que nós trabalhamos aqui na Liga, né? Nós trabalhamos com o conceito de jornada da IA. E aí sim, são 6 grandes pilares, né? Que uma coisa muito importante aqui, que a gente sempre tenta trabalhar, é que não adianta pular nenhuma dessas etapas. Que pulando uma etapa, você tem uma quebra. Tá? Então, não tem muita... Já quero direto para uma autonomia, eu quero direto para uma inteligência. Mas se a gente não tiver um dado qualificado, não tiver uma governança, não tiver uma automação, eu não consigo nem para a parte de inteligência. E isso, na nossa visão aqui, é algo que acontece de uma forma muito recorrente de pular algumas etapas. E a gente entendeu que o pular etapas acaba não trazendo nenhum benefício prático para as empresas, né? Então, quando nós estamos falando de dados, depois a gente vai entrar um pouco mais de detalhes ali, deixando bem claro, não são detalhes extremamente técnicos, mas sim conceituais. A gente tem um conceito, né, quando fala de informática, que primeiro você tem um dado, que é aquele dado bruto, né? Então, pode ser uma planilha de Excel, pode ser uma base de dados, pode ser até um arquivo TXT. Depois, quando eu pego esse dado e ponho uma inteligência em cima dele, eu acabo tendo uma informação. Eu construo alguma coisa com esses dados. E uma terceira etapa seria ganhar conhecimento, né? Então, até mesmo quando a gente fala somente de um pilar de dados, a gente acaba ganhando, ou a gente acaba tendo vários cenários que temos que trabalhar a respeito com isso. Um pouco da jornada, também não tendo uma aprofundação muito técnica aqui, a gente começa a falar de dados, governança e automação. Aí, você puder ir para o próximo slide? Claro, claro. Então, quando a gente fala de dados, nós estamos falando de organizar e padronizar as informações, porque sem uma unificação, a IA vai responder errado. Então, por exemplo, uma dúvida básica que pode acontecer nas empresas é o que é um cliente, ou como eu vou categorizar aquele cliente, ou se é um cliente ativo ou não. Então, existem cenários que, se a gente não tiver essas informações básicas, a gente não consegue. Então, eu tenho que ter uma qualidade nas informações, uma padronização, saneamento, e se colocar num data lake ou algum outro repositório para isso. E uma segunda etapa é a governança, tá? Que não basta somente garantir uma segurança, né, dos dados, mas a gente tem que ter uma conformidade ética. Então, tem que atender LGPD, você tem que ter políticas, auditoria e modelos autorizados. E aí, quando a gente fala de modelos autorizados, fazendo um parêntese aqui, nós estamos falando também de alguns cenários de Shadow IA. O que é isto, né? E isso acontece diariamente em todas as empresas. Hoje, todo mundo acaba usando o IA de uma forma direta ou indireta. Mas qual é o ponto? O ponto é que muitas pessoas acabam colocando informações que são informações sigilosas ou informações que seriam só de uso interno numa IA. E a IA acaba usando essas informações para gerar novos dados. Então, nós sabemos que existem vários casos onde essas informações acabam vazando, né? Mas por quê? Porque não soube se utilizar de uma forma adequada, né? E, obviamente, que você não vai bloquear o uso de IA, que se você bloquear o uso de IA, você está indo contra até uma automação, uma melhoria de produtividade. Você tocou um ponto importante, Humberto, que é o que a gente tem falado muito na Truework, nos clientes que a gente tem, que é sobre a Shadow IA. As pessoas já estão usando IA. Não adianta. Né? Todo mundo ouvindo o tempo inteiro que a IA, que o profissional que não souber usar IA vai ficar para trás, etc, etc.
E o que a gente entende como conceito de Shadow IA? É quando o colaborador está usando ferramentas, porém, sem um compliance definido, sem as regras de segurança definidas, usando IAs gratuitas, abertas. Então, todos esses dados acabam alimentando essa base de conhecimento aberta e, às vezes, sem querer, expondo dados sensíveis da empresa, né? E muitas empresas grandes, etc., ainda têm algum sofrimento em relação a essa estruturação e organização de dados, que vai passar por integração de sistemas e assim por diante, né? Exato. Não, corretamente, né? E nós temos um outro pilar aqui, que é a questão da automação, né? Então, a automação, quando nós falamos, é a questão de eliminar tarefas repetitivas, né? Seja por integrações, fluxos, questão de provisionamento e aprovações, né? Então, o que a gente entende que, até aqui, quando a gente fala, em nenhum momento estou falando de IA. Só estou falando de termos uma base, uma infraestrutura para IA. Aí sim que a gente acaba entrando nos outros 3 pilares, né, que estariam no próximo slide, que a gente acaba falando de inteligência, predição e autonomia. Tá? Então, se puder alterar o slide, por favor, só para o próximo aqui. Aí. Então, quando a gente fala IA na parte de inteligência, aí sim, é quando começa a ajudar as pessoas. Então, a gente pode usar para uma pesquisa documental, uma resposta técnica, uma análise de indicadores, até mesmo um resumo de reuniões, dependendo da ferramenta que você usa, ela já gera um resumo para você de uma reunião. Então, aqui neste ponto, a IA vai ampliar a capacidade das pessoas, né? E aí nós começamos a ir para níveis mais profissionais, no sentido de IA, de que a gente vai fazendo um trabalho mais profissional da IA, que é a predição. Então, nós deixamos de reagir e passamos a antecipar. Então, porque todo mundo sabe, né, que aquele ditado antigo, né, que é melhor prevenir do que remediar, né? Então, basicamente é isso, né? Então, você antecipa falhas, churn de clientes, questão de capacidade de utilização, até mesmo rompimentos, né? E um sexto pilar, que a gente entende que este é o mais especializado, que é a questão de autonomia, onde temos agentes especializados por área de atuação. Tá? Então, independente de qual área, que são agentes que vão observar, vão pensar, vão executar e vão aprender. Obviamente que quando a gente fala de autonomia, é um grau muito elevado, né, de uma especialização, e também temos que tomar alguns cuidados neste cenário todo. Então, isso daqui é só uma questão da jornada, né? Então, vamos entrar um pouco, falar sobre a IA na Liga. Então, o primeiro ponto que nós fizemos aqui, né, então a gente trabalhou muito fortemente com o nosso time de comunicação aqui, junto com o time de marketing, que é dando uma identidade à inteligência artificial. Então, nós temos a Lígia, né, que é um avatar aí que nós chamamos, né, e nós entendemos que as pessoas, elas não adotam somente tecnologia, elas adotam experiências em que confiam. Então, quando nós personificamos uma IA, a gente entende que tem uma proximidade maior das pessoas com a tecnologia. Elas se sentem, é algo mais agradável, né, quando você tem essa interação. Nós criamos uma identidade única, então todo esse cenário que a gente acaba falando de IA dentro da Liga, a gente sempre vai utilizar a questão da Lígia, né? Então, quando a gente fala de Lígia, ela é um composto de várias soluções, né? E, obviamente, que isso também aumenta a confiança e a adoção, porque nós temos vários cenários positivos ou várias ações que deram certo. Então, toda vez que a gente fala mais uma ação da Lígia, então a gente ganha isso muito internamente, é muito positivo junto aos nossos colaboradores, né? E também permite uma evolução contínua, porque hoje nós estamos consolidando como uma identidade corporativa, mas ela pode expandir, né? Podemos expandir esta visão para preparar até para um ecossistema de agentes especializados no futuro, né? Então, isso também é um trabalho que nós fizemos aqui internamente. Agora nós vamos entrar na parte boa, né, da coisa, que até aqui a gente está falando como preparar uma empresa para utilizar IA, né? Então, no próximo slide, aí sim eu vou começar a mostrar como que a gente começou, né, essa transformação em soluções dentro da Liga. Tá? Então, o primeiro caso típico, um caso que nós tivemos aqui, um caso prático, foram um agente corporativo das normas da Liga. Tá?
Então, o que acontece? Eu acho que todos já passaram por uma situação dessa, numa empresa, que é, a empresa tem seus procedimentos, suas políticas e suas normas. E os colaboradores, às vezes, eles têm uma dificuldade de localizar esses documentos, né? E aí, o que foi feito aqui internamente, né, junto com os times que acabaram trazendo essa ideia aqui? Foi a criação de um bot integrado ao Teams, né, que é uma ferramenta utilizada para interagir com os colaboradores. Então, por exemplo, quando você entra na IA que tem ali da Liga, você vai no chat e pergunta qual é a função, né, deste chat. Então, ele vai colocar que vai ser apoiar os usuários na obtenção das informações, vai sanar algumas dúvidas que tem de políticas corporativas da empresa e por aí vai. E, pessoal, quando a gente fala de IA, eu não preciso pensar numa solução que vai salvar a humanidade de um dia para o outro, né? Então, existem ações que elas têm uma complexidade técnica menor, mas elas trazem um ganho muito grande. Então, assim, nós optamos por ter ações também de porte, quando a gente olha a questão de porte, não de importância, né? Portes menores, para também já trazer isso para os nossos colaboradores, né? Então, até E mesmo... eu acho que tem um ponto importante, Humberto, é que vocês começam com uma solução interna. Exato. Né? Quer dizer, primeiro eu vou... uma das coisas que a gente fala muito sobre iniciativas de IA, principalmente, é que é quase que um piloto interno. Quer dizer, antes de eu levar a público, isso tem que ser real aqui dentro, né? No meu dia a dia. Muito interessante isso. Exato. E até na próxima tela aqui, a gente vê um uso prático, né? Então, isso é uma dúvida que pode ser recorrente das empresas, que é como faço para ter uma política de reembolso de viagem? Então, ela vai te trazer para você qual é a política, vai trazer o mais importante, né? Os links para você ler as políticas que tem. Então, com isso daqui, basicamente, você tem um repositório onde você coloca todas as políticas e as normas da empresa. A IA é alimentada por esse repositório, né? Faz as indexações e por aí vai. E o usuário, quando tem uma dúvida, acaba digitando a sua necessidade que tem e acaba trazendo. Por mais que aqui internamente nós temos uma intranet, nós temos um repositório de normas, isso daqui facilita o nosso colaborador, né? Então, ele traz mais uma possibilidade para o colaborador para facilitar ainda o dia a dia dele, né? Então, isso daqui a gente gosta de apresentar, por quê? Porque ele é um caso prático, que traz uma facilidade, e quando a gente vê a questão de complexidade, ele não tem uma complexidade alta. Então, assim, é possível, né? E aí sim, nós vamos entrar aqui num caso mais complexo, né, que a gente acaba falando a Lígia, né? Então, o que a gente trouxe aqui também? A gente acaba trazendo algumas imagens aqui para ilustrar, né, para não ficar só naquela fala, né? Então, a Lígia, ela nasceu de um desafio que nós temos, e entendo que várias empresas também têm, que é centralizar essas informações técnicas para analisar a situação de um serviço de um cliente, né? Então, como nós somos uma operadora aqui de telecom, né, nós temos muitos cenários que nossos clientes utilizam no serviço do dia a dia e a gente precisa dar este suporte ao cliente, né? Obviamente que se for uma forma preditiva é muito melhor que de uma reativa, né? Então, tem um desenvolvimento de uma plataforma onde nós integramos com várias outras fontes de informações para essa obtenção deste cenário, né? Então, um rostinho inicial aqui, né, a gente chama de Lígia, né? Então, tem ali, me ajude a resolver um problema e já abre um prompt e já vai abrir um prompt, né, onde pode ter interação. Mas até mesmo antes da gente entrar nos prompts aqui, trazer uma visão de como funciona a Lígia, né? Então, o usuário faz uma pergunta, e importante, a pergunta pode ser uma própria plataforma, nós temos uma integração com o Telegram ou uma API externa. Tá? Então, depois desta pergunta, ela vai para um supervisor aqui, né, que vai receber essa mensagem, vai entender qual é o contexto, e aí, baseado neste contexto que tem, aí eu vou para um subagente. Aí este subagente, até mais para frente a gente só dá uma visão também de questão de subagente, este subagente ele vai fazer aquela ação, né? Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você, Humberto, que aqui você colocou que tem aqui um agente de suporte e tal, validando. Então, esse é um conceito importante, muito que a gente fala do HITL, que é o Human in the Loop,
A IA está por trás, está agilizando as informações, fazendo as conexões, mas ainda tem aquela pessoa que valida. Não, é isso mesmo, para ela não começar como a gente usa o jargão, alucinar ou reduzir a taxa de respostas que poderiam ser equivocadas, né? Quando eu falo supervisor aqui, é uma automação. Também é um agente. É um agente, tá? Perfeito. Ele já tem andado. Então, onde realmente eu tenho um humano aqui é na parte do usuário. Ok. Tá? Tudo aqui já é toda uma questão de um agente ou uma automação que nós temos. Tá? Perfeito. Então, por exemplo, aqui do lado a gente vê do Telegram... Perdão. A gente vê ali do Telegram que, por exemplo, a gente coloca lá uma informação do cliente, aí ele já coloca uma UNT, qual é o modelo do equipamento, se a versão de firmware está ok. Obviamente que tem muito mais informações, né? Aí coloca aqui que a velocidade é 715 mega e por aí vai. Né? Então, além de ter várias outras formas, a gente entende também que num celular hoje em dia, até mesmo porque nós temos técnicos que vão nas residências dos clientes, então eles podem utilizar essa ferramenta em campo, né? Então, com isso, ele já tem a visão em tempo real da situação do cliente. E aí, na próxima tela, a gente começa a entender um pouco mais, né? Então, a gente tem questão de perfil. Então, eu tenho um perfil que pode ser um atendente meu de CRM, pode ser do time da engenharia, pode ser um gestor que ele acaba tendo outras permissões, questão de times de suporte e alguns grupos específicos, né? Então, baseado no perfil de cada usuário, a ferramenta vai ter uma forma de se trabalhar, tá? Então, por quê? Porque ela já está mais direcionada para aquelas operações do dia a dia. E, além disso, nós temos diversos agentes específicos, né? Então, nós temos agentes que vão analisar como está a conexão do cliente, como está a questão de alarmes, questão de sinal e por aí vai, né? Então, baseado naquela pergunta, ela vai saber qual é o agente a usar. Então, fica mais claro na próxima tela que aí, como que foi isso daqui? Isso daqui realmente é como a ferramenta funciona. Então, aparece ali, me ajude com o cliente e tal. Obviamente que a gente omite, né, essas informações e que ali é o número do contrato do cliente. Então, quando eu coloco me ajude com o cliente e tal, ela já me traz, olha, encontrei o equipamento do cliente, é tal equipamento. E baseado naqui, ela já me traz um menu rápido de 5 opções. Então, a primeira opção é diagnóstico de hardware. E aí, o atendente humano vai escolher qual a opção é. Porque o cliente pode falar, meu Wi-Fi não está operando da forma que eu gostaria. Então, ele vai na segunda opção. Eu estou com um problema de acesso a um site. Vai na quarta opção. Tá? Então, o próprio atendente pode escolher quais são as opções baseadas naquilo que ele entende que vai resolver a necessidade do nosso cliente. Tá? Então, quando ele vai na opção 1, que é diagnóstico de hardware, então ele vai descobrir qual é o modelo que está, né, nós chamamos de CPE ou NT lá na casa do cliente, qual é a versão de firmware, porque às vezes pode estar numa versão desatualizada e fazer essa correção, e a ferramenta faz isso, né, melhora a percepção do cliente, traz uma visão de hardware também, ou até mesmo consta se é um equipamento obsoleto, né? Então ele já dá essa visão básica. E aí, quando a gente vê que é uma situação adequada, ele coloca, está saudável na questão de equipamento, então não é este ponto. Então, eu posso ir para um segundo ponto, né? Quando eu vou para um segundo ponto, aqui neste nosso exemplo, eu estou indo para a questão de Wi-Fi. Tá? Então, aqui, e pode ver que é só ali, eu coloco a opção 2. O nosso atendente ele não precisa muito mais das interações ou digitar muito mais outras coisas. Aí sim, ele vai trazer aqui o cliente que vai estar ali, ele diz qual que é o canal do 2.4, qual é o canal de 5 GHz, aí detecta que tem um mesh, né? Então, nós temos aqui um cenário onde eu posso fazer uma extensão de sinal Wi-Fi, né? Ou melhorar o sinal, que eu coloco um mesh na casa do cliente, né? Então, ele traz uma visão de Wi-Fi. Tá? Então, ele vê se está bom ou ruim, porque nós sabemos hoje que é muito baixo, né, o número de utilização de cabo de rede. Então, o Wi-Fi é algo que é muito importante. E trazendo também questões de diagnósticos aqui, então nós temos uma questão que seria muito parecido com testes de velocidade. Então, ele vê ali que a velocidade de download, né, isso a gente faz a mensuração do equipamento do cliente, atingiu 715 MB, que possivelmente é um cliente de 700 MB que ele atingiu essa velocidade, né?
Então, diz que está muito bom o teste de velocidade do cliente, está dentro do que é esperado, e até mesmo ele já dá uma percepção ali, ou um auxílio, né, para o atendente, que ele diz, ó, minha questão de hardware está ok, o Wi-Fi também está ok, a minha conexão está ok, possivelmente pode ser algum problema intermitente ali, ou até mesmo na rede Wi-Fi interna do cliente, né? Então, aí, e ele até coloca ali, vou dar o diagnóstico completo para confirmar, né? E quando a gente continua nessa análise básica, o cliente pode falar, estou com dificuldade de acessar um site. Então, quando ele vai pegar aqui, colocamos como exemplo aqui um site da Globo.com, então ele vai fazer um teste até aquele site, ó, uma latência de 9 milissegundos, sem perda de pacote, tá? Então ele coloca também que não indica falha no acesso ao site. Lembrando que isso daqui nós estamos fazendo análise dentro da casa do cliente. Eu não estou analisando de um ponto específico da rede que possa trazer uma outra visão diferente do cliente, não. É dentro da casa do cliente, tá? Então, isso daqui é muito legal, que traz esta visão já diretamente para esta visão técnica, né, que está acontecendo dentro da casa do cliente. Deixa eu te fazer uma pergunta, e você me perdoe se eu estiver antecipando algo que você vai comentar depois. Aí a gente vê aplicação de IA, né, já tivemos algumas conversas com outras empresas falando principalmente de como vocês estão fazendo aqui, como um auxiliar ou um acelerador para o time de suporte, né? Porque eu imagino o dinamismo e a precisão que isso está dando para o teu time de campo. Vocês têm acompanhado e mensurado este ganho de performance? Sim, isso daqui a gente entende... Desculpa se eu antecipei, não, você vai falar isso no outro slide já. Não, e até uma informação importante, ela não consta, né, ali, mas são dados que nós utilizamos aqui, então o tempo médio, né, de atendimento, até mesmo de resposta, ele baixa significativamente, tá? Então, aqui nós temos um ganho, primeiro, não é um tempo que ele é importante somente para a liga, mas sim para o cliente. Então, quanto mais rápido nós somos num atendimento ao nosso cliente, mais satisfeito ele fica. Então, sim, nós temos ganhos aqui de redução de tempo, né? Porque quando a gente fala de umas ferramentas que trazem várias informações dessa, se a gente olhar algum cenário, nós teríamos que acessar vários sistemas para obter essas informações. Então, só isso daqui já traz um ganho muito importante. Além disso, né, então é possível usar a ferramenta também em campo. Então, quando você coloca ali, fomos ativar um cliente novo. Então, depois da ativação do cliente, que foi feita toda a conexão, a ativação, o próprio técnico nosso de campo, ele pode testar no celular qual é a qualidade dessa ativação do cliente. Então, com isso, ele também ganha um tempo em onde ele não precisa fazer uma ligação para uma central interna nossa para validar isso, né? Então, sim, existem ganhos, eles são mensuráveis, né? Obviamente que qualquer número que eu trouxer aqui, ele pode estar um número não tão adequado, mas a gente percebe se sim, e não só percebe, a gente tem esse mapeamento desses prazos que eles trazem sim uma eficiência, né, operacional para a liga. Perfeito. Até a minha pergunta não era muito de se você teria o número específico em si, mas eu acho que o importante aqui é algo mensurável, ou seja, no fim do dia você consegue medir o tempo, redução de tempo de atendimento para cliente, a gente sabe que isso impacta em NPS, índice de satisfação, e isso favorece a retenção, etc. E se esse cara gasta menos tempo num cliente atendendo, dá possibilidade de ele atender mais clientes no mesmo período de forma mais eficiente, né? Então, quando a gente fala de IA e dessa adoção, eu acho que essa medição para que o gestor faça essa conta assim, opa, o quanto eu estou ganhando com essa nova tecnologia, né? É muito importante. E você está dando um exemplo, assim, eu acho que muito palpável desses ganhos, né? Eu só quis tangibilizar, porque estava intrínseco no que você estava mostrando, mas a minha pergunta foi no sentido de dizer, olha, gente, dá para medir, tá na cara aqui o quanto isso é possível de medir, né? Foi bem importante essa colocação, que é bom para trazer essa possibilidade aí de deixar mais claro para todos, né? E no próximo ponto aqui que nós temos eram 5 itens, né, que já dava ali, que é o último, que é que a gente chama de diagnóstico rápido, né? Então, esse diagnóstico rápido, ele vai trazer ali questão de sinal, latência,
quanto tempo que reiniciou, quantas vezes, né, teve o reinício do equipamento do cliente, e qual um Wi-Fi de score ainda, qual o score de Wi-Fi que tem o nosso cliente, né? Então, só esta tela, se fosse direto já para o item 5, né, uma opção dele, ele já teria uma visão que toda essa questão do serviço, né, do nosso cliente já estaria ok. E, além dessas 5 etapas básicas, aí a gente começa a entrar em agentes mais especializados. Então, por exemplo, quando nós fazemos análise do Wi-Fi, que hoje nós sabemos que, como a grande maioria dos usuários acaba utilizando o Wi-Fi, então, às vezes, o Wi-Fi não é nem o sinal do equipamento, mas, às vezes, o dispositivo. Ele tem um dispositivo antigo. Hoje, nós temos muitos dispositivos de IoT que eles trabalham, que a gente chama num sinal de 2.4. Então, quando você trabalha num sinal desse, você pode degradar um pouco o sinal Wi-Fi, né? Então, com isso daqui, a gente consegue, por exemplo, aqui de uma forma bem específica, né? Ele consegue detectar que tem 11 dispositivos conectados e 4 dispositivos eles estão offline. O que significa isso? Significa que, numa média, são 15 dispositivos nessa localidade, onde desses 15, 4 não estão conectados no Wi-Fi, né? E ele vai trazer as informações, né? Vai trazer qual tipo de equipamento que pode ser, uma questão de endereçamento IP, qual tipo de conexão e o nível de sinal, né? E ele traz uma previsão de qual é a banda que aquele determinado equipamento pode atingir, né? Então, nós temos casos, e isso acaba acontecendo, onde você tem, por exemplo, um aparelho de TV que ele está longe do sinal do Wi-Fi. E ele fica carregando, né? Então, você está assistindo algum vídeo, algum stream, até mesmo um filme, algo nesse sentido, e ele acaba carregando, né? Então, pode ser, às vezes, que aquele dispositivo ele está muito afastado do Wi-Fi, né? Aí, para esses casos, obviamente, que tem a questão de poder utilizar um mesh ou fazer algum outro cenário, né? E aqui também ele traz uma visão geral, obviamente que aqui, se a gente fosse mostrar todos os dispositivos, vão ter várias telas, né? Mas ele traz uma visão geral do sinal ali do Wi-Fi, dizendo quais são os dispositivos que estão bons ou qual teriam que melhorar, né? E aqui um outro ponto que a gente traz agora nesse diagnóstico de conexão de UNT, a gente fala, que aí sim, o que ele vai trazer isso? Ele vai olhar a visão do equipamento no cliente, né? Então, ele faz de novo um teste de velocidade, ele vê quantos dispositivos estão conectados, né? Quantos por cabo, quantos por Wi-Fi, né? Importante lembrar que, às vezes, nós já pegamos casos onde você tinha um equipamento no cliente que tinha mais de 50 dispositivos conectados, né? Então, obviamente que todo equipamento, ele acaba tendo um limite de operação, né? Então, aí, com isso, a gente pode recomendar para o cliente, talvez essa não seja a sua solução adequada. Então, é muito comum até mesmo você ter um comércio pequeno, onde coloca aquele Wi-Fi e disponibiliza para todo mundo, né? E, às vezes, a percepção é que a internet é ruim, né? Então, a gente consegue trazer esse cenário para o cliente. Ele também fala qual é o melhor sinal recomendado para o Wi-Fi e ele traz essa questão de qual é o sinal recomendado e, se for o caso, ele altera o sinal para melhorar para o nosso usuário, né? E ele traz também uma questão de latência ali geral para fazer um diagnóstico, né? Então, com esses tipos de cenário aqui, fica muito claro se tiver um problema, qual é o problema, e se não tiver também, deixando esta segurança para o nosso usuário, né? E aí a gente acabou usando aqui neste mesmo cenário, no próximo slide, que ele vai trazer ali uma questão. Então, por exemplo, quando a gente utiliza este agente para diagnóstico, então a gente está usando um subagente chamado Connection Diagnostic Agent. Ele tem um skill aqui, né, que seria então um diagnóstico de conexão, onde ele vai se conectar com 6 ferramentas. Então, tem aqui do lado as ferramentas, né? Então, a gente tem diria que muito próximo de um mapa mental de como funciona cada agente, né? Então, nós temos essa visão, né? Aqui é algo mais interno técnico. Sabemos que quando eu vou rodar esse tipo de diagnóstico, quais são as skills, né, que eu espero que tem, quais ferramentas utilizadas. Então, isso também facilita nosso dia a dia operacional aqui, né, até mesmo isso muito voltado para o sentido de engenharia, de quando tiver que fazer um desenvolvimento nesse cenário, né? E aqui também são mais uns cenários que nós temos de alarmes detectados, né? Então, nas próximas telas aqui. Também é só para um cenário que a gente acaba tendo essa visualização, né? Então, ele vai trazer toda uma questão de uma CPE, que é localizada,
ele vai trazer outros dados dessa CPE que está conectada, sinal que que o cliente está conectado. E aí, num próximo cenário, ele já traz um achado relevante, que a gente chama, que ele coloca ali, o usuário tem 2 sessões, mais uma está ativa, então ele já fala o que pode acontecer, né? Então, neste caso específico, a gente pegou que teve um cenário onde ele pode indicar uma reconexão ou alguma intermitência, né? Então, ele já dá próximos passos sugeridos. Então, ele vai lá, pega uma questão de histórico e por aí vai, né? Então, todas as ações que nós fazemos, ele já deixa facilitado para o nosso atendente quais são os próximos passos, né? Obviamente que, aí até no próximo slide ele traz um resumo desse tipo de ação, né? Obviamente que o ideal é ter mais automatização, mas como foi dito no início, a gente entende que determinadas automações ainda é necessário deixar uma ferramenta mais madura para se utilizar, né? Então, para este caso em específico, ele até dá uma severidade baixa, né? Então, é bem importante e diz próximos passos, né, para fechar a causa raiz. Mas o importante agora aqui, né, então até mostrando essa questão das ferramentas, é quais são os próximos passos que nós temos aqui ainda dentro da liga para seguir, né? Então, quando a gente acaba trazendo um pouco da nossa evolução, a gente fala muito de mais como um assistente de consulta, onde era respostas rápidas, consulta de documentos e apoio ao dia a dia. Hoje, nós já trabalhamos com agentes especialistas, onde a gente consegue determinar, não só na questão de normas e procedimentos aqui internamente, mas diagnóstico de ONT, alarmes detectados, né? Então, hoje nós estamos aqui. E onde nós queremos, para amanhã, né? Já para amanhã ser mais preditivo. Então, nós entendemos que nós já estamos numa maturidade onde a gente começa a ter dados muito bons para se trabalhar. Então, a gente já começa a fazer predições, sejam detectar padrões de possíveis incidentes que venham ocorrer, antecipação de falhas, tá? Então, estimativa de impactos e até mesmo recomendar ações preventivas, né? Então, nós estamos hoje trabalhando neste cenário. E, obviamente, que no futuro é a parte autônoma, né? Só que, de novo, a gente entende que para trazer uma autonomia num cenário de alta complexidade técnica, ainda é um cenário de futuro, a gente espera que seja um futuro próximo, mas ainda nós temos que ter uma segurança operacional, né? Uma segurança operacional para que aconteça isso, né? E aqui também só tem uma questão mais visual, né? Que a gente fala ali que quando teria uma questão de orquestração de agentes, né? Então você vai ter um evento, hoje o cliente ele acaba nos relatando, né, este evento, e aí, baseado neste evento, já se roda um agente para analisar o Wi-Fi, um agente para o ONT e por aí vai, né? E nós temos essa visão consolidada para dar uma resposta para o nosso cliente, né? A ideia é que este cenário ele já trabalha de uma forma autônoma no futuro, né? Mas, de novo, vou ser um pouco recorrente aqui nessa fala, a gente entende que para se ter uma autonomia, nós temos que ter uma segurança operacional muito grande, né? E a gente entende que a cada interação que nós temos, ali já ela fica cada dia mais inteligente, né? Então, até mesmo com todas essas questões de dados que nós trabalhamos juntos, né? Mas isso daqui é uma visão que nós temos, né? E, além disso, nós temos grandes desafios para implantar, tá? Grandes desafios quando nós falamos de IA. E até quando esses desafios, um desafio é o cultural, tá? Que é o quê? Que é a resistência à mudança. Então, o ser humano, por natureza, ele já resiste a qualquer tipo de mudança. Então, tem que ter este trabalho. O segundo é a capacitação. Não adianta só apresentar uma ferramenta e não ter essa capacitação com os profissionais, né? Obviamente que uma modernização tecnológica, que nós sabemos hoje que existem muitos sistemas legados, e aí um sistema legado, ele te traz um cenário técnico diferenciado para que a gente consiga fazer a coleta desses dados, né? E, obviamente, com uma visão estratégica, que você tem que equilibrar resultados de curto prazo, né? Que também, e com investimentos que vão garantir essa competitividade futura da empresa, né? Então, tendo que o maior desafio hoje não é a tecnologia, mas é a capacidade das organizações, né, de evoluírem junto com ela. Então, isso é um grande desafio.
E aqui, pessoal, nós estamos chegando já ao término aqui do material que tive a possibilidade de trazer, né? E entendo que hoje a pergunta não é mais se a IA fará parte das empresas. A pergunta é quais empresas estarão preparadas para liderar essa transformação, né? Então, obviamente que a IA não substituirá nenhum provedor de telecom, nenhuma operadora, mas ela vai substituir a forma como elas operam, né? Então, sim, todo mundo aí tá online, né? Agradecer, né? Trazer aqui meu muito obrigado aí. Sabemos aí que no meio do dia, né? Separar um tempo para sempre estar atualizado é importante, né? Então, agradeço. Deixo meus contatos aqui. Estamos à disposição, não somente eu, mas todo o time da Liga aí para qualquer dúvida, qualquer comentário que vocês puderem encaminhar aí, a gente agradece bastante. Bom, eu que agradeço aí a explanação toda, eu acho que é um exemplo muito prático que você trouxe, Humberto, e eu queria abrir agora para o pessoal que quiser mandar alguma pergunta, e eu vou começar perguntando aqui para puxar a fila. Você tocou num ponto crucial no início, que era falando sobre estrutura de dados, e quando a gente fala de estrutura de dados, falar de sistemas legados, da integração desses sistemas é quase que intrínseco. E nisso que você mostrou, de uma ferramenta de IA, né, de multi-agente, voltada para o teu time interno, para o suporte, que por consequência vai melhorar para o teu cliente final, né, a percepção, eu fico imaginando que esse trabalho anterior de estruturação e organização de todas essas informações que esses vários agentes estão consultando, porque é muito lindo quando a gente vê a tela que você mostra aqui, a respostinha pronta, né? Sim. Mas quando a gente fala de multi-agentes, etc., poxa, foram vários sistemas diferentes e informações diferentes para eles condensarem. Como é que você classificaria que foi o maior desafio do teu time aí na implantação da Lígia para chegar nas telas bonitinhas que você trouxe aí, funcionais? Eu digo bonitinhas e funcionais porque é muito legal quando a gente vê o produto rodando, né? É aquela história, o pessoal, quando está no teatro, ele só vê a cortina quando abre o pessoal no palco, não sabe a confusão que ficou na coxia, né? Para ver o espetáculo, e é o que vale. Então, o que eu estou te perguntando, e aí, essa coxia? Qual foi o desafio lá dentro? Então, vamos lá. Hoje a gente tem um time de dados onde ele trabalha focado, vou chamar num saneamento ou normatização desses dados. Tá? Então, trazendo um pouco de dados, tem um conceito aí que é muito comum, é o data lake, ou um repositório de dados. Existem alguns nomes, obviamente que tem algumas variações técnicas entre eles. Mas tem um conceito chamado medalhão. Tá? O que é o conceito medalhão? É onde você tem um dado que chama bronze, então vou chamar aqui um dado cru, então você pega lá qualquer informação e coloca ali. Depois você coloca um dado, você dá uma nota para ele, que é o prata e o ouro. Tá? Então, este cenário de trabalhar com medalhão em bronze, prata e ouro, nós vimos que ele funciona muito bem para BI. Tá? Só que hoje ele não funciona de uma forma adequada para IA. Tá? Então, nós temos um cenário onde nós trabalhamos com os dados bronze, ainda na questão do bronze, e aqui tem uma camada, né? Obviamente que a gente não desenvolveu esse cenário, né? Então, existem até estudos aí a respeito disso, que é onde você tem que colocar uma camada, que você tem uma preparação diferenciada dos dados para IA. Porque não é agora só você melhorando os dados no sentido de trazer só um conhecimento maior nesses dados que a IA vai precisar, porque ela tem que ter acesso aos dados, então, obviamente, que a gente vai sanitizar esses dados, e tem um detalhe quando a gente fala de IA também, que é a questão de tokens, né? Então, hoje, toda vez que você faz uma consulta com IA, você faz um trabalho na IA, ela consome um token. E aqui não é nem tanto na parte financeira da coisa, mas sim na parte em que a gente tem que é algo muito mais operacional, né, que ele tenha que ser muito melhor do que algo financeiro, né? Então, quando eu falo uma questão de token, é como utilizar bem computacionalmente os recursos que eu tenho. Então, a gente trabalha com esse cenário, né? Não um trabalho no sentido do medalhão, né, quando a gente fala, mas sim um cenário misto, onde a gente já faz algumas preparações específicas para os dados, para permitir que a IA consiga, de uma forma mais adequada, trabalhar melhor com isso, tá? Então, excelente pergunta mesmo aí. Maravilha. Não sei se tivemos alguma pergunta aqui do pessoal, eu acredito que não. Eu acho que, como eu falei para você já
antes, Humberto, é bom quando a gente vê um exemplo prático, muito pé no chão, com um objetivo específico muito bem estruturado, de como eu posso aplicar o conceito aqui de multiagentes, ou de inteligência artificial mesmo, num processo extremamente operacional. Quando a gente fala do pessoal de suporte, é um processo operacional, que pode ter a IA para melhorar a percepção do cliente, redução de tempo, assim, os ganhos são nítidos, né, quando a gente vê. A trabalheira que dá para que precisa para fazer isso, porque, como você falou, governança de dados, estabelecer política, compliance, etc., não é fácil. E isso é muito legal. O Silvio Fávaro, que nosso senhor está mandando uma pergunta aqui para nós, que é a seguinte: qual a visão da Liga em relação à dependência das soluções de IA frente aos grandes provedores dos modelos? Né? Eu entendi ali a pergunta e realmente uma pergunta muito boa. Desculpa, que aqui até ficou... Tem um restinho da pergunta aqui, né? Que é opção não por ficar... modelos ali, né? Que é a opção por usar modelos fechados ou hospedar modelos abertos com tuning para atender as demandas da Liga e não ficar preso a um único fornecedor. Hoje, até mesmo que o foco a gente acabou não entrando muito em questão de ferramentas, né? Que a gente entendeu que aqui era muito mais uma jornada que ferramentas, né? Então a gente não teve a oportunidade de esclarecer este ponto em específico, né? Então o que acontece? Hoje nós usamos vários modelos que tem, tá? Então nós não estamos amarrados a um único modelo. Então, por exemplo, quando a gente faz aquela questão lá de modelo ali quando a gente teve aquele agente na questão de busca documental, nós estamos usando o Copilot. Quando eu estou falando da Ligia, a gente acaba usando um motor, porque um motor que ele acaba não sendo proprietário, é um motor open, onde eu tenho os dados internos aqui da Liga. Né? E, obviamente, que nós temos outras ferramentas que eu acabo utilizando também outros modelos. Então, a pergunta nós não estamos na dependência de um único modelo, e com isso a gente consegue trabalhar. E, além disso, nós fazemos testes aqui internos também, então nós estamos fazendo alguns cenários muito para ver como que uma GPU se comporta baseado em algum outro modelo. Então, a gente acaba expandindo um pouco, né? E, obviamente, sempre voltado em algumas premissas, né? Qual é o melhor tempo de resposta, qual é o melhor custo-benefício também, que a gente falou, quando vai para questão de precificação, quanto mais token você usa, maior né? Que isso é uma grande dificuldade. Então, até fazendo uma analogia aí a um cenário do passado, que era a questão da cloud, né? Dependendo da cloud que você ia, você nunca sabia quanto pagaria no final do mês. E hoje IA tem um cenário muito disso, né? Dependendo da IA que você usa, se você não souber exatamente o que você usa de token, você pode ter uma surpresa, né? Obviamente que tem muitas IAs que bloqueiam o uso, né? Quando chega o limite, mas você pode ter uma surpresa no final do mês, né? Então, até mesmo devido a esses cenários, a gente acaba trabalhando com vários modelos, né? A gente não está amarrado a um único modelo aqui. Não sei se ficou claro. Perfeito. Não, acho que ficou bem claro. Não sei se tem mais alguém mandou pergunta. Por enquanto, não. E eu acho que essa é uma preocupação que todo mundo tem, porque são grandes corporações né, de modelo. A gente sabe que nem mesmo essas empresas ainda entenderam bem o seu modelo final de monetização, né? Ainda é algo muito futuro. E toda tecnologia que você adota, a gente sempre tem essa preocupação do quão dependente eu vou ficar daquele fornecedor, daquela tecnologia, etc., porque você pode depois acabar criando algo que te estrangula ali na frente. Mas quando a gente fala de IA, isso ainda é muito futurista, né, Humberto? Ainda temos que andar bastante ainda para chegar até num cenário aí que às vezes a gente tem na nossa cabeça, mas até chegar ali ainda tem bastante passo ainda. Perfeito. Bom, eu vou agradecer, né? Tá faltando aqui, a gente coloca sempre no máximo 1 hora aí para não tomar tempo demais das pessoas e ter, ao mesmo tempo, um bom tempo para conversar. Queria agradecer mais uma vez a você, Humberto, a todo o pessoal da comunicação da Liga, que prontamente atendeu aí o nosso convite para esse bate-papo. Agradecer a todo mundo que assistiu, né? E aos que irão assistir. A gente já tem aí
todo mês, pelo menos um webinar como esse. A gente quer sempre estar trazendo pessoas legais, inteligentes e com assuntos bacanas para compartilhar conhecimento, visão de negócio, futuro da tecnologia e aprendemos todos juntos. Eu acho que conhecimento não ocupa espaço, então é sempre bom a gente adquirir mais. Deixo aí também as tuas palavras aí de despedida final aí. Mais uma vez, obrigado, Humberto. Bom, agradeço, né, Otto, a você e a tua Work aqui pelo convite, né, agradeço a todos que participaram, né, seja online, eu acredito também que depois o pessoal vai ter oportunidade, né, de ver esse material, continuamos à disposição, e também agradeço ao time da Liga aqui, né, que nunca teria saído do papel, isso a gente não conseguiria apresentar esse material se o time da Liga não tivesse engajado, né, e aqui nós falamos de todas as áreas da Liga, que todo mundo participa, né, ativamente, né, dessa construção da Liga, e com isso a gente consegue apresentar, né, um material desse que é um pouquinho de cada área, né? Então, um pouquinho de cada área ajuda a gente a fazer essa construção e poder apresentar algo nesse sentido. E agradecer a todos e sempre estamos à disposição para conversas boas como essa. Maravilha. Mais uma vez, muito obrigado, pessoal. Uma excelente terça-feira, uma excelente semana. Até a próxima. Obrigado. Valeu, pessoal. Até mais.